Como provar os espíritos. A.W. Tozer, editora dos Clássicos, 2002, primeira edição. Prefácio. A história comprova que alguns dos grandes hereges foram primeiramente grandes servos de Deus que, em sua busca por servi-lo cada vez melhor e por novas experiências, caíram nos sutis enganos do maligno. Como nos alerta Tozer, o perigo espiritual hoje é maior para os cristãos fervorosos do que para os mornos e satisfeitos em viver para si próprio. Será que realmente estamos seguindo a verdade de Deus? Ou estamos seguindo uma falsificação da verdade de Deus? Como saber se minhas motivações em fazer as coisas para Deus estão influenciadas pelo Espírito Santo ou por um espírito de erro? Como saber? A ordem de Deus para nós é: provai os espíritos para descobrir se eles procedem de Deus. 1 João 4:1. Nesta importante obra, Tozer aponta os princípios que demonstram quando o Espírito Santo está atuando na vida de um cristão ou quando é um espírito de erro. Assim, ele nos encoraja a prosseguir o caminho da verdadeira espiritualidade, sem deslizar-nos pelos atalhos dos sutis enganos do adversário. Adicionamos no final o artigo Quando Deus nos diz para duvidar, de Jesse Penn Lewis, como complemento ao assunto e para enriquecê-lo. Louvamos a Deus por mais esta maravilhosa obra que com certeza nos enraizará solidamente em Cristo para alcançarmos uma vida cristã saudável e frutífera. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito em Cristo e por seus interesses. Gerson Lima, São Paulo, março de 2006. Como provar os espíritos? Estes são os tempos que provam a alma dos homens. O Espírito afirmou expressamente que nos últimos dias alguns se desviariam da fé, atendendo a espíritos sedutores e a doutrinas de demônios, falando mentiras com hipocrisia, tendo a consciência cauterizada a ferro quente. 1 Timóteo 4:2. Esses dias estão sobre nós e não podemos fugir deles. Devemos triunfar em meio a eles, pois essa é a vontade de Deus para nós. Por estranho que pareça, o perigo hoje é maior para os cristãos fervorosos do que para os mornos e os satisfeitos consigo mesmos. Aquele que busca as melhores coisas de Deus está ávido por ouvir quem quer que ofereça um caminho pelo qual possa obtê-las. Ele aspira por uma nova experiência, uma visão elevada da verdade, uma operação do Espírito que o faça transcender o nível apático da mediocridade religiosa que vê em torno de si e, por essa razão, está pronto a dar atenção a tudo o que é novo e maravilhoso em matéria de religião, especialmente se for apresentado por alguém com uma personalidade atraente e fama de superior piedade. Nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, não deixou seu rebanho à mercê dos lobos. Ele nos deu as Escrituras, o Espírito Santo e um poder natural de observação e espera que nos beneficiemos constantemente da ajuda deles. Julgai todas as coisas, retende o que é bom. 1 Tessalonicenses 5:21. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. 1 João 4:1. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus 7:15.
A seguir, acrescentou as palavras pelas quais eles podem ser testados. Pelos seus frutos os conhecereis. Versículo 16. Fica claro, então, que não só surgirão falsos espíritos, pondo em risco nossa vida cristã, como também eles podem ser identificados e conhecidos pelo que são. Como é natural, uma vez que saibamos sua identidade e conheçamos suas artimanhas, o poder deles de nos prejudicar fica anulado. Debalde se estende a rede à vista de qualquer ave. Provérbios 1, 17. Minha intenção é estabelecer um método pelo qual possamos provar os espíritos e todas as coisas religiosas e morais que se nos apresentem ou nos sejam oferecidas por alguém. Ao tratar desses assuntos, devemos ter em mente que nem todas as excentricidades religiosas são obras de Satanás. A mente humana é capaz de uma grande quantidade de atos nocivos sem qualquer ajuda do diabo. Alguns têm positivamente a especialidade de confundir-se e irão tomar a ilusão por realidade em plena luz do dia, com a Bíblia aberta diante deles. Pedro pensava nisso quando escreveu: tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles, segundo Pedro 3, 15 e 16. Acho pouco provável que os confirmados apóstolos da confusão venham a ler o que está escrito aqui ou que tirassem grande proveito caso o fizessem. Mas existem muitos cristãos sensatos que foram desviados, mas são suficientemente humildes para admitir seus erros e agora estão prontos a voltar para o pastor e bispo de sua alma. Esses podem ser resgatados dos caminhos falsos. Mais importante ainda, existem sem dúvida inúmeras pessoas que não deixaram o caminho verdadeiro, mas querem uma regra mediante a qual possam provar tudo e provar a qualidade do ensino e experiência cristãos quando entram em contato com elas, dia após dia em sua vida ocupada. Para indivíduos assim, vou contar um pequeno segredo que venho usando há muitos anos para testar minhas próprias experiências espirituais e impulsos religiosos. Em resumo, o teste é este: essa nova doutrina, esse novo hábito religioso, essa nova visão da verdade, essa nova experiência espiritual, de que forma afetou minha atitude com relação a Deus e minha comunhão com Ele, com Cristo, com as Sagradas Escrituras, comigo mesmo, com outros cristãos, com o mundo e com o pecado? Com este teste, composto de 7 elementos, podemos testar tudo quanto pertence à religião e saber, sem sombra de dúvida, se vem ou não de Deus. Pelo fruto se conhece a árvore. Temos então apenas de perguntar a respeito de qualquer doutrina ou experiência: o que isso está fazendo para mim? E saberemos imediatamente se vem do alto ou das profundezas da terra. Atitude em relação a Deus. Um teste vital para toda experiência religiosa é como ela afeta nosso relacionamento com Deus, nosso conceito de Deus e nossa atitude para com Ele. Por ser quem Ele é, Deus deve sempre manter-se como o juiz supremo de todos os assuntos religiosos. O universo veio a existir como um meio através do qual o Criador pudesse manifestar suas perfeições a todos os seres morais e intelectuais. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem. Isaías 42:8.
Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Apocalipse 4:11. O equilíbrio e a santidade do universo exigem que Deus seja enaltecido em todas as coisas. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Salmo 145, 3. Deus age apenas para a sua glória e tudo que vem dele tem como finalidade enaltecê-lo. Qualquer doutrina, qualquer experiência que sirva para exaltá-lo terá sido provavelmente inspirada por ele, e de modo oposto, tudo que oculte sua glória ou que o faça parecer menos maravilhoso, certamente foi gerado pela carne ou pelo diabo. O coração do homem se assemelha a um instrumento musical e pode ser tocado pelo Espírito Santo, por um espírito mau ou pelo espírito do próprio homem. As emoções religiosas são também assim, não importa quem as toque. Muitos sentimentos agradáveis podem ser despertados na alma por uma adoração inferior ou até mesmo idólatra. A freira que se ajoelha em adoração estática diante da imagem da Virgem, está tendo uma experiência religiosa genuína. Ela sente amor, temor e reverência, todas emoções agradáveis, como se ela estivesse adorando a Deus. As experiências místicas dos hindus e sufis não podem ser postas de lado como meras pretensões. Nem ousamos desprezar os altos voos religiosos dos espíritas e outros ocultistas como mera imaginação. Eles podem ter, e algumas vezes têm, encontros reais com alguma coisa ou alguém além de si mesmos. Da mesma maneira, os cristãos são algumas vezes levados a experiências pessoais que transcendem o seu poder de compreensão. Encontrei alguns que me perguntaram, ansiosos, se a experiência que haviam tido vinha de Deus ou não. O grande teste é esse. Que influência isto teve em minha vida? Que influência isto teve em minha relação com Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Se essa nova visão da verdade, esse novo encontro com coisas espirituais, me faz amar mais a Deus, se o exaltou a meus olhos, se purificou meu conceito de seu ser e fez com que parecesse mais maravilhoso do que antes, posso então concluir que não me desviei para o caminho agradável, mas perigoso e proibido do erro. Atitude em relação a Jesus Cristo. O próximo teste é: como essa nova experiência afetou minha atitude para com o Senhor Jesus Cristo? Qualquer que seja a posição que a religião do homem conceda a Cristo, Deus lhe deu o primeiro lugar no céu e na terra. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3:17. Falou a voz de Deus do céu com respeito ao nosso Senhor Jesus. Pedro, cheio do Espírito Santo, declarou: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Atos 2:36. Jesus disse a respeito de si mesmo: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Pedro falou de novo sobre ele: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. O livro de Hebreus inteiro é dedicado à ideia da superioridade de Cristo sobre todos. Ele é mostrado como sendo superior a Arão e Moisés, e até os anjos são chamados para prostrar-se e adorá-lo. Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1:15, que nele habita a plenitude da divindade corporalmente, capítulo 2, versículo 9,
e que em todas as coisas ele deve ter a primazia. Capítulo 1, versículo 18 de Colossenses. Eu não teria tempo suficiente para falar sobre a glória concedida a ele pelos profetas, patriarcas, apóstolos, santos, anciãos, salmistas, reis e serafins. Ele é feito para nós sabedoria e justiça, santificação e redenção. 1 Coríntios 1:30. Ele é nossa esperança, nossa vida, nosso tudo em todos, agora e para sempre. Por ser tudo isso verdade, fica claro que ele deve estar sempre no centro de toda verdadeira doutrina, toda prática aceitável e toda experiência cristã genuína. Tudo o que faz dele menos do que Deus declarou que ele é, não passa de ilusão e pura e simples e deve ser rejeitado, por mais agradável ou satisfatório que seja o momento. Cristianismo sem Cristo parece contraditório, mas ele existe como um fenômeno real em nossos dias. Muito do que está sendo feito em nome de Cristo é falso em relação a ele, sendo concebido pela carne, incorporando métodos carnais e buscando fins carnais. Cristo é mencionado de tempos em tempos, da mesma forma e pela mesma razão que um político ambicioso menciona Lincoln e a bandeira, a fim de prover uma fachada santa para atividades carnais e enganar os ouvintes ingênuos. O que denuncia a falsidade é o fato de Cristo não ser o centro. Ele não é tudo em todos. Existem experiências psíquicas que emocionam o sequioso e o levam a crer que de fato teve um encontro com o Senhor e foi transportado ao terceiro céu. Mas a verdadeira natureza do fenômeno é descoberta mais tarde, quando a face de Cristo começa a esmaecer no consciente da vítima e ela passa a depender mais e mais dos êxtases emocionais para provar sua espiritualidade. Se, por outro lado, a nova experiência tende a tornar Cristo indispensável, se tira nossos interesses de nossos próprios sentimentos e os coloca em Cristo, estamos no caminho certo. O que quer que faça Cristo mais querido para nós, seguramente vem de Deus. Atitude em relação às Sagradas Escrituras. Outro teste revelador quanto à solidez da experiência religiosa é: como ela afeta minha atitude em relação às Sagradas Escrituras? Essa nova experiência, essa nova visão da verdade, foi gerada pela própria palavra de Deus ou é resultado de algum estímulo externo fora da Bíblia? Os cristãos bondosos, com frequência, se tornam vítimas de pressões psicológicas fortes, aplicadas proposital ou inocentemente por um testemunho pessoal ou por uma história pitoresca contada por um pregador fervoroso que talvez pregue com determinação profética, mas que não confrontou sua história com os fatos, nem testou a validade de suas conclusões com a palavra de Deus. O que quer que tenha origem fora das Escrituras deve ficar sob suspeita até que venha mostrar-se de acordo com elas. Se foi descoberto ser contrário à palavra da verdade revelada, nenhum cristão sincero irá aceitá-lo como proveniente de Deus. Por mais alto que seja o conteúdo emocional, nenhuma experiência pode ser provada como autêntica, a não ser que se encontre autoridade para ela nas Escrituras. A lei e o testemunho, Isaías 8:20, deve sempre ser a prova final. Tudo o que seja novo ou singular deve também ser observado com uma dose de precaução até que possa oferecer prova escriturística de sua validade. Nesse último meio século, várias noções não escriturísticas conquistaram a aceitação entre os cristãos por alegar acharem-se entre as verdades que deveriam ser reveladas nos últimos dias. É certo,
afirmam os defensores desta teoria dos últimos dias, que Agostinho não sabia, nem Lutero, John Knox, Finney e Spurgeon não compreendiam isso, mas uma luz mais forte brilhou sobre o povo de Deus e nós, que vivemos nesses últimos dias, temos a vantagem de uma revelação maior. Não devemos questionar nova doutrina, nem fugir dessa experiência mais avançada. O Senhor está preparando sua noiva para a ceia das bodas do Cordeiro. Devemos todos ceder a esse novo movimento do Espírito. É o que nos dizem. A verdade é que a Bíblia não ensina que haverá uma nova luz e experiências espirituais mais avançadas nos últimos dias. Ela ensina justamente o oposto. Nada em Daniel ou no Novo Testamento pode ser manipulado a fim de defender a ideia de que nós, que vivemos no final da era cristã, iremos receber luz que não foi conhecida no início. Suspeite de todo homem que alegue ser mais sábio do que os apóstolos ou mais santo do que os mártires da igreja primitiva. A melhor maneira de lidar com ele é levantar-se e sair da sua presença. Você não pode ajudá-lo e ele, com certeza, não ajudará você. Dado, porém, que as Escrituras nem sempre sejam claras e que existem diferenças de interpretação entre homens igualmente sinceros, este teste irá fornecer toda a prova necessária com relação a qualquer assunto de religião, a saber, como ele afeta meu amor e minha apreciação pelas Escrituras? Embora o verdadeiro poder não esteja na letra do texto, mas no espírito que o inspirou, jamais devemos subestimar o valor da letra. O texto da verdade tem a mesma relação com ela, assim como o favo tem com o mel. Um serve de receptáculo para o outro, mas a analogia termina aí. O mel pode ser removido do favo, mas o espírito da verdade não pode operar e não opera a parte da letra das Sagradas Escrituras. Por essa razão, uma familiaridade crescente com o Espírito Santo sempre significa um amor cada vez maior pela Bíblia. As Escrituras são, na forma impressa, aquilo que Cristo é em pessoa. A palavra inspirada é como um retrato fiel de Cristo. Mas, de novo, o símbolo não é perfeito, pois Cristo está na Bíblia, como ninguém pode estar num simples retrato, já que a Bíblia é um livro de ideias santas e a palavra eterna do Pai pode habitar e habita no pensamento por Ele mesmo inspirado. Os pensamentos são coisas e os pensamentos das Sagradas Escrituras formam um templo grandioso para a habitação de Deus. Segue-se então naturalmente que aquele que ama de fato a Deus será alguém que ama de fato sua palavra. Tudo o que venha a nós por parte de Deus da palavra irá aprofundar nosso amor pela palavra de Deus. Esta é uma sequência lógica, mas temos a confirmação de uma testemunha muito mais digna de confiança do que a lógica, ou seja, o testemunho combinado de um grande exército de testemunhas, vivas e mortas. Elas declaram a uma voz que seu amor pelas Escrituras intensificou-se à medida que cresceu sua fé e sua obediência tornou-se consistente e jubilosa. Se a nova doutrina, a influência desse novo professor, a nova experiência emocional vier a encher meu coração com uma ávida fome de meditar sobre as Escrituras, dia e noite, tenho toda a razão para crer que Deus falou à minha alma e que minha experiência é genuína. De modo contrário, se meu amor pelas Escrituras esfriou um pouco, se minha ansiedade em comer e beber da palavra inspirada abateu-se, mesmo numa escala mínima, devo humildemente admitir que deixei de ver o sinal de Deus em algum ponto e voltar atrás imediatamente até encontrar de novo o verdadeiro caminho. Efeito na vida do ego. Podemos também provar
a qualidade da experiência religiosa por seu efeito sobre a vida do ego. O Espírito Santo e o ego humano decaído são diametralmente opostos. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Gálatas 5:17. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas do espírito. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Romanos 8, 5 e 7. Antes que o Espírito de Deus possa operar criativamente em nosso coração, ele precisa condenar e matar a carne dentro de nós. Isto é, ele precisa ter nosso pleno consentimento para substituir nosso ego natural pela pessoa de Cristo. Essa substituição é cuidadosamente explicada em Romanos 6, 7 e 8. Quando o cristão sequioso passa pela experiência da crucificação, descritas no capítulo 6 e 7, ele é introduzido nas regiões mais amplas e livres do capítulo 8, e nelas o ego é destronado e Cristo é entronizado para sempre. Sob esta luz, não é difícil ver por que a atitude do cristão em relação ao ego é um excelente teste da validade de suas experiências religiosas. A maioria dos grandes mestres da vida interior, tais como Fenelon, Molinos, João da Cruz, Madame Guyon e muitos outros, advertiram contra as experiências pseudo-religiosas que suprem muito gozo carnal, mas alimentam a carne e enchem o coração de amor próprio. Uma boa regra é esta: se essa experiência serviu para humilhar-me e me tornar pequeno e vil a meus próprios olhos, vem de Deus. Mas se ela me proporcionou um sentimento de autossatisfação, é falsa e deve ser abandonada como emanando do ego ou do diabo. Nada que venha da parte de Deus irá aumentar meu orgulho ou autossatisfação. Se me vejo tentado a ser complacente e a sentir-me superior por ter tido uma visão notável ou uma experiência espiritual avançada, devo ajoelhar-me imediatamente e arrepender-me de tudo o que aconteceu. Caí vítima do inimigo. Atitude em relação aos demais cristãos. Nossa relação e nossa atitude com os demais cristãos é outro teste definitivo de nossa experiência religiosa. O cristão sincero, depois de uma maravilhosa experiência espiritual, pode às vezes afastar-se de seus irmãos na fé e desenvolver um espírito crítico. Ele pode estar sinceramente convencido de que sua experiência é superior, que ele se acha agora num estado avançado de graça e que os membros de sua igreja não passam de uma multidão mista, sendo ele o único e legítimo filho de Israel. Ele pode esforçar-se para mostrar paciência com esses religiosos mundanos, mas sua linguagem suave e sorriso condescendente revelam sua verdadeira opinião sobre eles e sobre si mesmo. Esse estado de mente é perigoso, e tanto mais perigoso porque pode justificar-se pelos fatos. O irmão teve uma experiência notável, ele recebeu uma luz maravilhosa sobre as Escrituras, ele entrou numa terra esplêndida que lhe era desconhecida antes. Pode ser também absolutamente verdade que os cristãos professos de suas relações sejam mundanos, apáticos, sem qualquer entusiasmo espiritual. Ele está enganado, mas não são seus fatos que provam isso, mas sua reação aos fatos é carnal. Sua nova espiritualidade o tornou menos caridoso. Lady Juliana nos conta, em seu inglês castiço, como a verdadeira graça cristã afeta nossa atitude em relação aos outros, pois, acima de tudo, a contemplação
e o amor do Criador faz a alma menor a seus próprios olhos e a enchem de temor reverente e sincera humildade, com abundantes sentimentos caridosos em relação aos irmãos em Cristo. Qualquer experiência religiosa que deixe de aprofundar nosso amor pelos cristãos pode ser com certeza desconsiderada por ser falsa. O apóstolo João faz do amor por nossos companheiros cristãos um teste para a verdadeira fé. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como, perante ele, tranquilizaremos o nosso coração. 1 João 3, 18 e 19. E de novo repete: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4, 7 e 8. À medida que crescemos na graça, crescemos em amor para com o povo de Deus. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. 1 João 5,1. Isso significa simplesmente que se amarmos a Deus, iremos também amar a seus filhos. Toda verdadeira experiência cristã irá aprofundar nosso amor pelos demais cristãos. Devemos então concluir que tudo o que nos separa pessoalmente ou no coração de nossos irmãos em Cristo não vem de Deus, mas é da carne ou do diabo. E de maneira oposta, tudo que nos leva a amar os filhos de Deus vem provavelmente de Deus. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. João 13, 35. Atitude para com o mundo e a relação com ele. Outro teste seguro para a fonte de nossa experiência religiosa é este: notar como ela afeta nossa relação com o mundo e nossa atitude para com ele. Por mundo, não estou indicando naturalmente a maravilhosa ordem da natureza criada por Deus para desfrute da humanidade, nem me refiro ao mundo dos homens perdidos, no sentido usado por nosso Senhor quando disse: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3, 16 e 17. Todo e qualquer toque de Deus na alma irá, com certeza, aprofundar nossa apreciação das belezas da natureza e intensificar nosso amor pelos perdidos. Refiro-me aqui a uma coisa completamente diferente. Vejamos isso nas palavras de um apóstolo. Tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. 1 João 2, 16 e 17. Esse é o mundo pelo qual podemos testar os espíritos. É o mundo do desfrute carnal, dos prazeres ímpios, da busca pelos bens e pela fama desta terra e pela felicidade pecaminosa. Ele segue seu curso sem Cristo, seguindo o conselho dos perversos e sendo animado pelo príncipe da potestade do ar, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Efésios 2:2. Sua religião é uma forma de divindade sem poder, segundo Timóteo 3:5, que tem fama de estar viva, mas está morta. Apocalipse 3:1. Trata-se, em resumo, da sociedade humana não regenerada, seguindo alegre a caminho do inferno, o exato oposto da verdadeira Igreja de Deus, que é uma sociedade de almas regeneradas, seguindo sóbria e jubilosamente seu caminho para o céu. Qualquer operação real de Deus
em nosso coração tenderá a nos separar da companhia do mundo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? 2 Coríntios 6,14. Podemos afirmar, sem qualquer dúvida, que todo espírito que permite compromisso com o mundo é um falso espírito. Qualquer movimento religioso que imite o mundo em qualquer de suas manifestações é falso em relação à cruz de Cristo e está ao lado do diabo. E isso sem considerar os esforços de seus líderes em convencer você de aceitar Cristo ou deixar que Deus governe seus negócios. Atitude em relação ao pecado. O último teste para a autenticidade da experiência cristã é: o que ela faz com nossa atitude em relação ao pecado? A operação da graça no interior do coração de um crente irá voltar esse coração do pecado e orientá-lo à santidade. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito 2, 11 a 13. Não vejo como isso possa ser mais claro. A mesma graça que salva, ensina, e seu ensinamento é tanto positivo como negativo. No aspecto negativo, ela nos ensina a negar a impiedade e os desejos mundanos. No aspecto positivo, ensina-nos a viver sensata, justa e piedosamente neste mundo. O homem sincero não encontrará dificuldade nisso. Ele precisa apenas verificar suas próprias inclinações, a fim de saber se está preocupado em grau maior ou menor quanto ao pecado em sua vida, desde que a suposta obra de graça foi realizada. Qualquer coisa que enfraqueça seu ódio pelo pecado pode ser imediatamente identificado como falso para as Escrituras, para com as Escrituras, o Salvador e sua própria alma. O que quer que torne a santidade mais atraente e o pecado mais intolerável pode ser aceito como genuíno. Tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Salmo 5, 4 e 5. Jesus advertiu: surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Mateus 24, 24. Essas palavras descrevem perfeitamente demais nossa época para serem mera coincidência. Na esperança de que os eleitos possam tirar proveito delas, estabeleci esses testes. O resultado está nas mãos de Deus. Tozer, uma vida à procura de Deus. Aiden Wilson Tozer nasceu em Pensilvânia em 1897. Embora tenha morrido em 1963, sua vida e legado espiritual continuam atraindo muitos para um conhecimento mais profundo de Deus. Tozer tomou um caminho na vida espiritual que poucos tentaram, caracterizado por uma perseguição inexorável e amorosa de Deus. Ele desejou saber mais do Salvador, como servi-lo e adorá-lo com todo o seu ser, e chamou os crentes para voltarem à posição autêntica e bíblica que caracterizou o início da igreja, uma posição de fé e santidade profundas. Tozer pastoreou várias igrejas da Aliança Cristã e Missionária, ACM, foi autor
de mais de 40 livros e serviu como editor da Alliance Life, Vida de Aliança, a publicação mensal da ACM. Pelo menos 2 de seus livros são considerados clássicos espirituais. A Procura de Deus, publicado no Brasil por Editora Betânia, O Conhecimento do Santo, algo impressionante para quem não teve educação teológica formal. A presença de Deus era a sala de aula dele. Seus cadernos e ferramentas eram a oração e os escritos de cristãos e teólogos antigos, os puritanos e os grandes homens de fé. Tozer converteu-se aos 17 anos, ganhando uma fome e sede insaciáveis por Deus. Uma área vazia no porão da casa da família se tornou o refúgio onde podia orar e meditar na bondade de Deus. Tozer escreveu: descobri que Deus é sincero e generoso e em todos os sentidos é fácil viver com ele. Dinheiro era extremamente difícil nos primeiros dias do seu ministério. A família Tozer fez um pacto de confiar em Deus para todas as suas necessidades, apesar das circunstâncias. Nós estamos convencidos de que Deus pode enviar dinheiro aos seus amados filhos que creem, mas isso pode se tornar uma grande oportunidade de ficarmos empolgados em relação ao dinheiro e não dar a glória a ele, que é o doador. Tozer nunca abriu mão desse princípio. Dizia-se que se ele tivesse comida, roupas e seus livros, estava contente. A família nunca teve carro. Tozer optou por ônibus e trem para viajar. Até mesmo depois de se tornar um autor famoso, ele destinou muito de seus direitos autorais para os que estavam em necessidade. A mensagem dele era tanto cheia de frescor quanto flexível. O único propósito de sua vida era conhecer Deus pessoalmente, e ele encorajou outros a fazerem o mesmo. Ele rapidamente descobriu que uma relação profunda e permanente com Deus é algo que tem de ser cultivado. Enquanto pastoreava uma igreja em Indianápolis, Tozer notou que seu ministério estava mudando. Apesar de não afastar-se do tema do evangelismo, Deus começou a conduzi-lo a registrar seus pensamentos em papel. Esta mudança, na verdade, revelou o escritor prolífico. Em 1928, Tozer aceitou um chamamento para ser pastor do Soulside Gospel Tabernacle, em Chicago, onde permaneceu por 30 anos. A igreja cresceu, missões e a vida mais profunda em Jesus Cristo eram seus 2 focos primários. Os sermões de Tozer nunca eram rasos, escreveu Snyder, autor de uma biografia dele. Havia pensamentos sérios atrás deles, e ele forçava os ouvintes a pensar com ele. Ele teve a habilidade de fazer seus ouvintes encararem-se à luz do que Deus estava dizendo a eles. O irreverente não gostava de Tozer. O sério, que queria saber o que Deus estava lhe dizendo, o amava. Tudo o que Tozer ensinou e pregou saiu do tempo que ele passou em oração com Deus. Era quando deixava o mundo e sua confusão lá fora e focalizava sua atenção só em Deus. Nossas atitudes religiosas deveriam ser ordenadas de tal modo a sobrar bastante tempo para o cultivo dos frutos da solidão e do silêncio, escreveu Tozer. Cedo em seu ministério, ele percebeu que Cristo o estava chamando para um tipo diferente de devoção, que exigia um esvaziar do ego e uma fome por ser enchido até transbordar com o Espírito de Deus. Essa devoção o consumiu ao longo de sua vida. Certo autor disse de Tozer: eu temo que nós nunca vejamos outro Tozer. Homens como ele não são gerados na faculdade, mas ensinados pelo Espírito. A. W. Tozer morreu numa segunda-feira, 12 de maio de 1963, quase uma semana depois de pregar seu último sermão. A procura havia acabado e o destino alcançado. Um epitáfio simples marca sua sepultura em Akron, Ohio. A. W. Tozer, um homem de Deus. A maravilhosa procura por Deus
é mais que um legado, é um modo de vida passado a nós para que nós também experimentemos o que A. W. Tozer viveu. Você começou sua procura por Deus? Notas. Ramificação do islamismo que surgiu como reação contra o formalismo e as leis externas do Alcorão, afirmando que a verdade e o conhecimento devem ser buscados através da experiência pessoal. Rumi, 1207 a 1273. Um de seus escritores defendeu e influenciou o desenvolvimento dos derviches, danças frenéticas, como um meio de se alcançar a unidade com Deus. Nota número 2. Referência a Abraham Lincoln, 1809 a 1865, considerado o melhor presidente que os Estados Unidos já teve, além de um exemplo de caráter moral. É a bandeira americana, dois símbolos da nação que despertam profundos sentimentos patrióticos. Número 3. Santo Agostinho de Hipona, 354 a 430, era filho de pai pagão e mãe cristã, Mônica. Inquieto e sedento pela verdade, passou por várias correntes filosóficas e seitas, converteu-se e foi batizado em Milão, 387. Voltou à África e formou uma comunidade monástica. Foi ordenado padre contra sua vontade, depois eleito bispo de Hipona, 396, cidade onde morreu. Agostinho exerceu papel fundamental na Igreja do Ocidente. Em sua imensa obra escrita, destacam-se A Cidade de Deus, 413 a 427, As Confissões, 397, e sua correspondência pessoal. Apologista e pregador incansável, 400 sermões autênticos, e ao mesmo tempo exegeta e teólogo. Seu pensamento está centrado em dois pontos essenciais: Deus e o destino do homem. É clássica sua frase: Senhor, criaste-nos para ti, e nosso coração não tem paz enquanto não repousar em ti. Número 4. Martinho Lutero, 1483 a 1546. Alemão, considerado o pai do protestantismo, em 2 de julho de 1505, viu-se envolvido por uma tempestade que por pouco não lhe tira a vida. Fez nessa oportunidade um voto a Santa Ana, que se ficasse vivo, ingressaria num mosteiro, promessa cumprida em 17 de julho do mesmo ano, no convento da Ordem dos Agostinhos. Em 1507, foi ordenado sacerdote. Vivia, no entanto, em completo desespero, perguntando-se: de que maneira conseguirei um Deus misericordioso? Reconheceu rapidamente que jamais seria possível obter certeza de sua salvação mediante boas obras, pela impossibilidade de saber se são suficientes. Nos seus conflitos espirituais, o texto que lhe trouxe a luz e a paz de consciência foi Romanos 1:17, em que o apóstolo cita o profeta Abacuque: o justo viverá por fé. Em 1517, Lutero quis provar em um debate público sobre a venda de indulgências promovidas pelo Papa Leão X, pregando à porta da igreja do castelo de Wittenberg o pergaminho com as 95 teses em latim para serem debatidas entre os acadêmicos. Em 1518, foi chamado pelo Papa para responder a um processo por isso. Numa carta, Lutero escreveu ao Papa declarando sua fiel submissão, mas reafirmou também sua doutrina da justificação pela fé somente, sem os méritos das obras. Em 1520, escreveu 3 livros fundamentais mostrando o antagonismo do sistema de salvação papal e o ensino bíblico, a Sua Majestade Imperial e a nobreza cristã, sobre a renovação da vida cristã, sobre a escravidão babilônica da Igreja
e da liberdade cristã. Em 1521, foi levado para o castelo de Wartburg, onde traduziu o Novo Testamento para o alemão. Compositor e poeta, compôs 37 hinos, dos quais o mais conhecido é Castelo Forte. Em 1534, terminou, depois de mais de 10 anos de trabalho, a tradução do Antigo Testamento para o alemão. Faleceu em 1546, em sua cidade natal. Nota número 5. John Knox, 1505 a 1572. Reformador escocês, foi ordenado sacerdote católico no período em que João Calvino começava a reforma em Genebra. George Wishart, cristão genuíno, provavelmente um dos precursores dos puritanos, amigo íntimo de Knox, foi queimado numa estaca em 1546, como resultado da perseguição católica aos protestantes na Escócia. O martírio de Wishart foi decisivo na vida espiritual de Knox, levando-o a renunciar ao catolicismo e a professar a fé protestante. Em Genebra, esteve sob o ensino de Calvino, que tinha por ele elevada consideração. Knox pregou muito contra o governo das rainhas, tanto na Inglaterra quanto na Escócia. A rainha Maria da Escócia disse certa vez: "Eu temo mais as orações de John Knox do que todos os exércitos da Europa reunidos." Como resultado de uma perseguição conjunta na França e na Escócia, em junho de 1546, Knox foi detido pelas autoridades e feito um escravo das galés por 19 meses. De um manuscrito descoberto nos 1870, intitulado A Prática da Ceia do Senhor, usada em Berwick por John Knox, 1550, percebemos que o começo da prática puritana na Igreja da Inglaterra em relação à administração da Ceia do Senhor pode ser achada na prática seguida por Knox em Berwick, já que ele substituiu hóstias por pão comum e substituiu ajoelhar-se pelo sentar-se na recepção da comunhão. Gastou seus últimos anos pregando e dando aulas em Edimburgo e em St. Andrews. Quando Knox estava morrendo, pediu para a sua esposa que lesse João 17 em voz alta, enquanto dizia: "Vou ler onde lancei minha primeira âncora", referindo-se a quando, muitos anos antes, como um pobre clérigo católico, crera pela primeira vez em Cristo. É autor de A História da Reforma na Escócia e de muitos tratados e cartas, e reconhecido como um dos gigantes da história da Igreja. Nota número 6. Charles Grandson Finney, 1792 a 1875. Foi educador, pastor, teólogo e evangelista. Começou a ministrar logo após o segundo avivamento dos Estados Unidos, ocorrido sob a liderança de Jonathan Edwards e George Whitefield. Advogado presbiteriano, Finney teve uma forte experiência pentecostal e deixou a profissão, tornando-se pregador no estado de Nova York. Sua teologia sistemática para a Confissão de Westminster revela que sua teologia toda estava relacionada à moralidade humana. Em outras palavras, Finney não escreveu realmente uma teologia sistemática, mas uma coleção de ensaios éticos. Isso se explica, em parte, pelo fato de ele ter exercido seu ministério em um tempo em que os protestantes americanos estavam sendo fortemente influenciados pela teologia liberal e pelo mundanismo. Por isso, o avivamento de Finney teve tanta relação com questões sociais. Era homem de intensa vida de oração e é considerado um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Número 7. Charles Haddon Spurgeon, 1834 a 1892, inglês, filho de pais congregacionalistas, foi salvo aos 15 anos ao ouvir um inculto pregador metodista, leigo,
falar sobre Isaías 45, 22. Imediatamente começou a trabalhar para o Senhor. Tornou-se batista por entender pela Bíblia que o batismo deve seguir o crer. Pregou pela primeira vez com 17 anos. Foi chamado para ser pastor da New Park Street Church, uma das maiores igrejas batistas em Londres, 1854. Imediatamente, multidões começaram a vir para ouvir o jovem ministro e as conversões eram numerosas. Por causa do aumento do número de membros e ouvintes, em 1854, a igreja começou a construir o Metropolitan Tabernacle, que foi concluído em 1861, no qual Spurgeon pregou até a morte. Em 1855, seus sermões começaram a ser publicados semanalmente. A série completa deles foi concluída em 1917, com 63 volumes. A teologia de Spurgeon fluía de sua experiência com Deus e com sua palavra. Sua vida espiritual e sua teologia eram a mesma coisa. Era um devorador de livros. É considerado o príncipe dos pregadores. Perguntado sobre o segredo do sucesso de sua pregação, respondeu: meu povo ora por mim. Sua principal obra é O Tesouro de Davi, um comentário ao livro de Salmos, no qual, além de seus próprios comentários, inclui mais de 400 de outros autores. Publicou ainda muitos livros, como Lições para Meus Alunos, panfletos e artigos. Lamentavelmente, poucas de suas obras estão disponíveis em português. Número 8. François de Salignac de la Montfenelon, 1651 a 1715. Em 1675, foi ordenado sacerdote católico. Por volta de 1696, teve contato com Madame Guyon. Os líderes católicos da época começavam a questionar a ortodoxia das teorias de Madame Guyon. Após examinar os escritos dela, uma comissão de seu veredito, que, assinado por Fenelon e demais membros da comissão, condenava de maneira muito breve as ideias de Madame Guyon e dava uma rápida exposição do ensinamento católico sobre oração. Madame Guyon submeteu-se à condenação, mas seus ensinamentos espalharam-se pela Inglaterra. Fenelon recusou-se a assinar uma explanação sobre o veredito, alegando que sua honra o impedia de condenar uma mulher que já estava condenada. Para explicar seu próprio ponto de vista sobre o veredito da comissão, apressou-se em publicar o livro Explicação das Máximas dos Santos, o qual levantou muita oposição da liderança católica. O próprio Fenelon submeteu seu livro ao julgamento da Santa Sé em 1697. Após mais de 2 anos de exame, o livro foi condenado pelos líderes católicos como ofensivo aos ouvidos piedosos. Fenelon submeteu-se à decisão, provavelmente não de maneira genuína. Depois disso, dedicou-se a cuidar da sua diocese, a escrever sobre política, educação de filhos e cultura, além de combater as heresias protestantes. No entanto, toda a sua obra posterior mostra quanto foi ajudado por Madame Guyon, motivo pelo qual seus livros são apreciados pelos que buscam a vida cristã profunda. Nota número 9. Miguel de Molinos, 1640 a 1696. Espanhol, sacerdote católico, fundador do quietismo, do latim quies, quietos, passividade. Foi acusado por jesuítas e dominicanos de ensinamentos perniciosos.
Por isso, a Inquisição ordenou que seus livros fossem examinados. O Santo Ofício ordenou sua prisão em 1687. Foi declarado herege e sentenciado à prisão perpétua. Seus ensinamentos, por contrariarem a necessidade de obras para a salvação, a utilidade dos sacramentos, da confissão, das fórmulas repetitivas, de oração e a submissão à autoridade papal, foram considerados heréticos. Todas as suas obras foram proibidas e condenadas. Ele tinha centenas de seguidores e, na França, o semi-quietismo de Fenelon e Madame Guyon tomaram de Molinos o ensinamento sobre o amor puro. Escreveu La Devoción de la Buena Muerte, La Guia Espiritual e Tratado de la Comunión Cotidiana. O quietismo ensinado por Molinos diz que a alma deve ser levada a um estado de autoaniquilação, no qual ela ame a Deus simplesmente pelo que Ele é, não pelo temor do castigo ou pela experiência de recompensa. Isso é o amor puro. Nota número 10. João da Cruz, 1542 a 1591, fundador, juntamente com Santa Teresa, da Ordem dos Carmelitas Descalços, que se propunha a voltar às antigas regras da ordem, sem as suavizações estabelecidas por alguns papas. Foi aprisionado em dezembro de 1577 por não aceitar instruções de seu superior eclesiástico e sofreu por mais de 9 meses numa cela estreita e sufocante. Algumas de suas mais sensíveis poesias datam deste período. Escapou de maneira miraculosa da prisão em agosto de 1578. Escreveu obras sobre teologia mística, sobre o Cântico dos Cânticos, cartas, poemas, máximas. Suas obras não revelam ter recebido influência de autores místicos anteriores. Por isso, ele pode ser chamado de místico empírico. Dizia que a alma precisa esvaziar-se do ego a fim de ser enchida com Deus, que ela precisa ser purificada dos últimos traços do lixo deste mundo antes de tornar-se unida a Deus. Sua teologia se confrontava à dos quietistas e isso serviu para a purificação de ambos movimentos. Número 11. Jeanne Marie Bouvier de la Montguyon, 1648 a 1717, francesa. Foi educada em conventos e, desde pequena, demonstrou desejo de ser fiel ao Senhor. Mas, por ser muitíssimo bonita e por ser atraída pelo mundo, muitas vezes esqueceu suas promessas de fidelidade ao Senhor. Casou-se com um homem inválido, 22 anos mais velho que ela, 1664. Isso levou-a a buscar comunhão íntima com Deus. Em 1668, teve a plena experiência de sua salvação pela fé em Cristo. Depois disso, perdeu o interesse pelas coisas mundanas e gastava seu tempo em oração. Em 1670, foi vítima da forma mais virulenta de varíola, que destruiu sua beleza, mas a devastação exterior foi contrabalançada pela interior. Ela testemunhou. Até 1676, sofreu a perda de filhos, do marido, do pai e de uma grande amiga, mas tudo isso serviu apenas para que ela aprofundasse sua experiência com Deus. De 1674 a 1680, ela perdeu a presença de Deus, aprendendo então a andar por fé, não por sentimentos. Após isso, levou muitos à regeneração e à experiência da morte do ego. O grande número de pessoas que, após ter contato com Madame Guyon, deixaram o mundanismo e o pecado e se consagraram a Deus, despertou o ciúme de líderes católicos e mestres mundanos que passaram a perseguir Guyon. Fenelon e Lacombe, membros do clero católico que receberam sua ajuda, foi denunciada como perigosa e seguidora de Molinos. Em consequência, foi presa
e permaneceu na prisão por meses. Seus escritos foram examinados e condenados por um arcebispo católico, mas Madame Guyon continuou seus ensinamentos e, por isso, foi detida 4 vezes, a última das quais por 4 anos, 1694 a 1702. Escreveu cerca de 60 obras e compôs poemas e hinos como Eu amo meu Senhor, mas não com meu amor, e Longo mergulho na aflição. Escreveu cartas para católicos e protestantes na França, Holanda, Alemanha e Inglaterra. Seus escritos, como torrentes espirituais, experimentando as profundezas de Jesus Cristo e experimentando Deus através da oração, influenciaram grandemente Jesse Penn Lewis, que os comentou, e homens como Wesley e Watchman Nee. Nota número 12. Lady Juliana de Norwich, 1342 a 1429, mística contemplativa inglesa, autora do primeiro livro escrito em inglês por uma mulher. Aos 30 anos, ficou gravemente enferma. Subitamente, porém, ficou curada e teve 15 revelações ou mostras do amor de Deus centrado na cruz do Senhor. Tornou-se uma ermitã, morando numa pequena cela anexa à igreja de Saint-Julien, e devotou o resto da vida à oração e consideração do significado de suas visões. O resultado de suas meditações foi o livro Revelações do Divino Amor, considerado clássico no que se refere à oração e contemplação. Ela também participou dos Amigos de Deus, um grupo de místicos europeus que partilhavam seus textos contemplativos e apoiavam uns aos outros em sua obra de oração. Esse grupo existe até hoje. Quando Deus nos diz para duvidar, Jesse Penn Lewis. A segunda passagem sobre vencer na Epístola de João introduz claramente o vencer a Satanás. Está em 1 João 4, 1 a 6, e é preciso ler toda a passagem para vermos sua força. O crente deve vencer o mundo visível e as coisas do mundo invisível também. O apóstolo escreve: Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos. Provar os espíritos tem a ver com o mundo espiritual. Mas como posso fazer isso? Você perguntará. Você pode, pelo menos, fazer a primeira coisa: não dar crédito a todo espírito. Você pode manter uma atitude de neutralidade em relação a todas as coisas do mundo espiritual, até ter certeza de que elas são de Deus, em vez de manter-se aberto para tudo, por temer estar rejeitando o que possa ser de Deus. Quando Deus diz a você para duvidar, é preciso duvidar. Você tem ordem para duvidar até que tenha provado. Será que Deus vai ficar entristecido por isso? Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Esses espíritos são, então, os espíritos que falam e ensinam por meio dos homens, de acordo com 1 Timóteo 4, 1 a 4. Como poderemos provar tais espíritos se só podemos ver os homens? O apóstolo esclarece: Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. 1 João 4, 2 e 3. Então, chegamos ao versículo sobre vencer. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Versículo 4. Observe os pronomes pessoais. Aquele que está em vós contra aquele que está no mundo. No vencer o mundo e as coisas do mundo, a fé do vencedor é o fator principal. Fé que se firma em um Cristo vivo. Mas na luta contra Satanás, o fator principal é essencialmente o espírito, pois o conflito é espiritual. O Espírito de Deus
no espírito do crente contra o espírito de Satanás no mundo, que penetra e permeia o mundo. O espírito do anticristo, que os crentes da época de João ouviram dizer que viria nos últimos dias, espíritos enganadores com doutrinas para seduzir, já estava no mundo nos dias de João, conforme as mensagens que ele escreveu às igrejas. Já estava no mundo, mas alcançaria seu clímax no fim, quando os vencedores estariam na última grande hora do teste pelo prêmio do trono. Aquele que deve vencer precisa provar os espíritos hoje, até que provem ser de Deus. Ele não deve crer em qualquer espírito que ensina pela boca dos homens, não importa quão bons sejam, sem provar a origem dos ensinamentos por sua postura para com o Senhor Jesus Cristo. O espírito que é de Satanás é anticristo, isto é, contra Cristo. E o teste dado pelo apóstolo, sem exauri-lo completamente aqui, é claramente relacionado com a verdade sobre nosso Salvador, pois da forma mais sutil, os espíritos malignos podem instigar ensinos sobre Jesus que praticamente anulam a ele e a sua obra. Eles podem pregar outro Jesus, segundo Coríntios 11:4, em lugar do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é nosso Salvador e Senhor. Lindos ensinos e sentimentos sagrados chamados cristãos podem eliminar totalmente o sacrifício expiatório de Cristo e ser usados para encobrir uma anulação de Jesus Cristo como substituto para os pecadores e aquele que venceu Satanás no Calvário. Aqueles que devem vencer o espírito do anticristo que está atuando no mundo devem provar todo o ensino pela palavra escrita. Esta é apenas uma das várias maneiras pelas quais Satanás deve ser vencido na última hora dessa dispensação. O fato dessa batalha é o ponto principal que desejo enfatizar. A grande luta dos vencedores no fechamento dessa era é contra as obras do diabo no mundo e contra o próprio Satanás, como o espírito que agora opera por trás, dentro e através do mundo. Se você estivesse de acordo com o espírito do anticristo e o espírito do mundo, não haveria conflito, mas o próprio fato de você ter os olhos abertos para a vitória do Calvário significa que Satanás desafia você e vai levantar todos os recursos que tem no mundo contra você. Foi-nos dito que no tempo do fim os homens irão de mal a pior, enganando e sendo enganados, segundo Timóteo 3:13. E muitos verdadeiros filhos de Deus, por falta de conhecimento, se tornarão instrumentos inconscientes para Satanás usar no dia do seu poder. Mateus 24:11. Observe novamente que para se qualificar para o prêmio, cada crente deve ficar sozinho. É ele que vence. Cada futuro governante com Cristo deve ter preparo e treinamento individuais e suas circunstâncias e ataques de Satanás sobre ele serão permitidos e pesados de forma especial por Cristo. 1 Coríntios 10:13. Visando a produzir os resultados exigidos, cada herdeiro de uma grande herança deve ser cuidadosamente treinado de acordo com suas capacidades e esfera de ação. Gálatas 4:1 e 2. Pode haver apenas um cristão colocado pela cabeça da igreja, onde está o trono de Satanás, mas ele deve vencer ou perderá sua coroa. Apocalipse 2:13. Ele não deve esperar que um segundo vença com ele, pois um só leva o prêmio, segundo Coríntios 9:24. Ele deve se qualificar sozinho para o trono, por meio de uma fé desenvolvida pela provação, 1 Pedro 1:7. E um triunfo sobre Satanás por causa do Espírito de Deus nele como poder suficiente. A parte dos vencedores no conflito é mencionada em Apocalipse 12:11. Eles estão num conflito direto e pessoal com Satanás, agora não apenas com as obras dele, pois eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram,
e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Desse ponto, vamos dar uma olhada no futuro e ver Cristo e os vencedores com ele, o herdeiro e os co-herdeiros, realizando o julgamento. Apocalipse 17:14. Nesse capítulo, Cristo está operando coisas terríveis sobre seus inimigos, que pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os que se acham com ele, chamados eleitos e fiéis. Os santos julgarão o mundo. Os santos participarão do julgamento. Eles aparecerão diante do tribunal de Cristo para serem eles mesmos julgados primeiro, segundo Coríntios 5:10. E aqueles a quem for concedido participar do trono de Cristo, os chamados eleitos e fiéis, estarão com ele em seu tratamento com o mundo. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Você pode dizer: desde que comecei a testemunhar da derrota de Satanás no Calvário e a orar contra ele, ele me tem atacado. Isso acontece porque ele vê o prêmio diante de você. Ele está atacando aqueles que hão de julgar os anjos caídos, caso obtenham o prêmio do trono. Você não vai, então, segurar firme sua coroa? Como fazer isso? Apenas com uma decisão firme e indesviável de ser fiel a Cristo e à luz que ele lhe tem dado, a despeito do preço a ser pago. Diga a você mesmo: o Senhor está me treinando para o trono. Diga repetidas vezes: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Seguro firme o que tenho, para que ninguém tome minha coroa. Para cada porção do conflito haverá lucro. Por isso, Paulo disse: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8:18. Terminamos aqui a leitura do livro Como Provar os Espíritos, do autor A.W. Tozer.